Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica falando um pouquinho sobre isomeria. Na videoaula de hoje a gente vai resolver este exercício aqui, um exercício até que relativamente simples, é um exercício que fala aí sobre isomeria, isômeros planos, de cadeias planas. Os seguintes compostos, aí temos aqui dois compostos, apresentam aí isomeria de compensação, isomeria de cadeia, funcional, que é a isomeria de função, a de posição ou tautomeria. Então a gente vai lendo na ordem, tá? A, B, C, D, até a gente ver qual que é a alternativa correta. Primeira, isomeria de compensação. Compensação, também chamada de metameria, é aquela isomeria onde a gente tem um heteroátomo dentro, o heteroátomo é óbvio, né? Então dentro da cadeia carbônica. Por exemplo, se eu tivesse aí, eu gosto desse exemplo. Não, vou dar um diferente, vou dar o da mina. Eu tenho aqui uma mina, tá? E ela vai estar aí entre o carbono 1 e o carbono 2 da nossa estrutura. Então, se eu trocar ela de posição, né, e eu colocar essa mina para ficar aqui entre o carbono 2 e o carbono 3 da estrutura, observem, aqui ficaria o carbono 2 e aqui como se fosse o carbono 3, né? Então, ó, mudei de posição a mina. Isso a gente chama de compensação ou metameria. Professor, não é uma isomeria de posição? Não nesse caso, tá? Porque a gente tem aqui um heteroátomo. Quando é como se fosse uma isomeria de posição, só que com um heteroátomo, tá bom? E quando isso acontece, a gente chama de metameria ou isomeria de compensação. Observem que nessas estruturas que eu coloquei aqui, eu não coloquei os hidrogênios que estão ligados aos carbonos, tá? Tá faltando isso. Só para dar um exemplo mesmo para vocês, não montei a estrutura completa aí. Mas vocês entenderam então. Nessas duas estruturas, a gente tem algum átomo entre os átomos de carbonos? Lembrando que os átomos de carbonos, ó, eles estão aqui, ó. Aqui são todos os átomos de carbonos que nós temos. Ó, na primeira estrutura não tem nenhum átomo que está entre átomos de carbono. Nós temos o cloro aqui, só que ele não está no meio de dois átomos de carbono, né? Não é um heteroátomo. Na segunda estrutura também, ó, a gente tem o cloro ali, só que ele não está no meio de átomos de carbonos. Beleza? Então não temos metameria, ou seja, isomeria de compensação. É uma isomeria de cadeia, ou seja, uma cadeia é ramificada, outra é normal, uma é homogênea, outra é heterogênea, uma é aberta, outra é fechada? Não, né? Nesses dois casos, nós temos cadeias fechadas. Então, as cadeias principais são essas cadeias fechadas aí, onde nós temos 6 átomos, né, de carbonos. Beleza? Não é uma isomeria de cadeia. Não existem diferentes cadeias nesses dois casos aí. É uma isomeria funcional, ou seja, existem funções orgânicas diferentes aí? Não tem nada aí, não existem duas funções diferentes. A única coisa que a gente consegue notar que variou aqui é a posição que a gente tem desse cloro, deste carbono para este carbono aqui. Observe, é a única coisa que foi alterada, certo? Então, a gente poderia chamar essa isomeria aqui de isomeria de posição. Mas, porém, todavia, no entanto, eu deixo aqui para vocês o seguinte. Esse exercício está incorreto, tá? Como assim, professor, o exercício está incorreto? As duas moléculas aqui nesse caso, na verdade, são as mesmas, tá? Se você pegar essa estrutura aqui, essa primeira estrutura, esse é o gabarito, tá, pessoal? Então, o gabarito fala que é a letra D mesmo, não é tautomeria. Se você pegar a primeira estrutura e você inverter a primeira estrutura, ou seja, você rodar ela para baixo, ou seja, pega esse CH3 e joga lá para baixo, e pega outro CH3 e joga lá para cima, eu estou fazendo uma rotação de 180 graus nela, tá? O que vai acontecer? Esse cloro vai vir aqui para baixo, tá? Mas é a mesma estrutura. É só você testar dando a nomenclatura para essa estrutura. Você vai ver que não muda em nada. Ou seja, se não está mudando em nada na nomenclatura da estrutura, você tem uma mesma estrutura, tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Então, a alternativa correta entre as opções que a gente tem aqui é a letra D. Mas ela está incorreta, esse gabarito não está correto, pois temos a mesma estrutura, só que invertida. Belezinha?
É bom a gente praticar, a gente vê que tem alguns exercícios que erram, faz parte, só que você tem que saber qual é a alternativa que o exercício queria que você desse, né? Se fosse correta, seria isomeria de posição. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.